pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, às nossas aulas, certo? Para as turmas do sétimo ano, do capítulo 5. Nessa aula, a gente vai falar sobre os complexos geoeconômicos e os 4 Brasis. Vamos aí continuar. Para a gente continuar falando desse assunto, nós precisamos entender, relembrar, na verdade, um pouco do que é a regionalização, o que nós já sabemos sobre regionalização. Regionalização, como a gente estudou em aulas passadas, é o processo pelo qual se há uma divisão do território, uma divisão do espaço geográfico, estabelecido por alguns critérios esses que podem ser econômicos, culturais, sociais, políticos, naturais, entre outros. E a partir daí você agrupa espaços, agrupa estados, por exemplo, em regiões ou complexos regionais. Na aula passada, nós vimos que uma importante regionalização é as 5 macro-regiões do IBGE, estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porém, eu já tinha dito também que não existe apenas as 5 macro-regiões do IBGE como modelo de regionalização. Alguns outros também são adotados. E aí nessa aula a gente vai estudar sobre os 3 complexos geoeconômicos e os 4 Brasis. São 2 modelos diferentes de regionalização. No primeiro, os 3 complexos geoeconômicos, certo? Ele é um modelo de regionalização elaborado pelo Pedro Pinchas no ano de 1967. E aí ele divide o Brasil em 3 complexos geoeconômicos, o complexo Amazônia, o Nordeste e o complexo Centro-Sul. O Pedro Pinchas, nesse modelo de regionalização, ele utilizou alguns critérios para fazer essa divisão, como por exemplo a formação histórica, dado que algumas regiões eles têm um contexto, uma formação histórica muito parecida, dado essa regionalização brasileira, ao processo de formação territorial do Brasil, algumas regiões, evidentemente, tiveram processos distintos de formação. Ele considera também o critério econômico, dadas as atividades econômicas que se desenvolvem e o grau de importância dessas atividades. A questão cultural do país, que esse critério cultural ele tem uma relação muito forte com o processo de formação histórica, uma vez que a cultura ela vem acompanhando as formações, as relações históricas ao longo do tempo. E aí ele dá uma ênfase muito grande nas consequências do processo de industrialização e nos diferentes níveis de qualidade de vida da população para classificar esses 3 complexos geoeconômicos. Como a industrialização ela impactou, ela trouxe consequências para cada espaço. E aí, dessa forma, você tem essa divisão desses 3 grandes complexos, conforme a gente pode ver no mapa. Certo? Uma questão muito importante quando a gente vai estudar os 3 complexos geoeconômicos do Pedro Pinchas, certo? Ele não leva em consideração, como por exemplo, lá na divisão das macro-regiões do IBGE, se você observar, as regiões, a região, ela considera o limite dos estados. O Pedro Pinchas, na criação dos 3 complexos geoeconômicos, ele não considerou isso. Basta você olhar, por exemplo, para alguns estados, como por exemplo o Maranhão. O Maranhão ele é cortado, certo? Ele é cortado ali mais ou menos ao meio, por 2 regiões. Então, o seu lado leste, ele está no complexo geoeconômico Nordeste, e o seu lado oeste no complexo geoeconômico Amazônia. Então, o limite do estado do Maranhão ele não é considerado para a divisão
dos três complexos geoeconômicos. Mesma coisa acontece com Mato Grosso, né? O seu extremo sul está no complexo centro-sul, enquanto a maior parte do Mato Grosso está situado no complexo Amazônia. O estado de Minas Gerais também, né? O seu extremo norte está situado no complexo geoeconômico Nordeste e a maior parte do seu estado no centro-sul. Então, observem essa divisão que não obedece à divisão dos estados. E aí vamos para algumas características de cada complexo geoeconômico, como por exemplo a Amazônia. O Amazônia ele é o complexo geoeconômico mais extenso em área, porém é o complexo com o menor número de habitantes, né? Há esse contraste aí nesse complexo geoeconômico. Tem a maior extensão em área, mas é o menor em número de habitantes. A região, né, ela se assemelha muito, né, ao complexo geoeconômico, quando a gente olha, né, para o mapa, para a divisão desse complexo geoeconômico, ele se assemelha muito à área que é ocupada pela floresta amazônica. Pedro Pinchas ele considerou muito aqui esse aspecto natural, né? A área que é ocupada pela floresta amazônica, dado que a floresta amazônica ela é uma floresta extremamente grande, ela não ocupa apenas o estado do Amazonas, ela ocupa muito outros estados, inclusive outros países, né? É uma floresta aí transnacional, né? Está situada em mais de um país. E aí, dado o avanço econômico, né, a exploração econômica das riquezas naturais da Amazônia, a partir de 1970, essa região ela começou a receber um grande número de imigrantes, né, que buscavam explorar suas riquezas naturais e, inclusive, o desenvolvimento de atividades econômicas como a agropecuária e a indústria, certo? O Nordeste, certo? Como a gente pode observar aí nesse mapa, ele é o complexo geoeconômico por onde se iniciou o processo de colonização brasileira, certo? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, lá em 1500, a primeira área que eles começaram a ocupar, começaram a desenvolver atividades econômicas, é onde hoje se situa o complexo geoeconômico do Nordeste. E aí, dado esse processo de colonização, iniciado em 1500, houve a formação de algumas cidades tradicionais, como, por exemplo, Recife e Salvador, né, que tem um contexto histórico, uma importância para contar a formação histórica brasileira. Possui um dos índices socioeconômicos mais baixos do país, né, apesar de início da colonização, da exploração econômica brasileira ter iniciado pelo Nordeste, né, à medida que outras áreas do Brasil também foram se desenvolvendo, o Nordeste ele veio enfrentando um atraso econômico, social e de formação mesmo muito grande. E isso repercute nos dias de hoje, uma vez que houve um período em que essa região ela foi abandonada, né, pelos colonizadores, por quem desenvolvia atividade econômica, uma vez que ao abandono dessa área, houve aí essa perca considerável do ponto de vista socioeconômico. É uma região de contrastes, tanto naturais como socioeconômicos, né? É uma área que, do ponto de vista natural, existe uma escassez muito grande de água, os regimes pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuvas, não é regular. E do ponto de vista socioeconômico, você tem aí uma espacialização muito forte, uma vez que a área litorânea, né, as principais cidades nordestinas, né, as capitais dos estados, que são as mais desenvolvidas, situam-se no contraste também em relação ao
litoral e ao interior. O litoral, consequentemente, muito mais desenvolvido que o interior, e isso também acaba gerando esse contraste, até mesmo um ótimo contraste, né? A porção litoral ela é muito mais urbanizada e também muito mais desenvolvida economicamente que o interior. Isso aí mostra um pouco a realidade nordestina. Nós temos também aí a questão do complexo econômico Centro-Sul. É o complexo regional economicamente mais desenvolvido, concentra aí as principais cidades do país, as cidades mais desenvolvidas, cidades que concentram, como por exemplo, importantes metrópoles. Você tem também na região do Centro-Sul a maior parte da população brasileira, né, os maiores adensamentos populacionais, as maiores concentrações de população estão nessa região. O maior parque industrial do país, né, com maior fortalecimento, maior desenvolvimento tecnológico. O setor agropecuário ele se desenvolve também com maior força nessa região, além da oferta dos melhores serviços, hospitais, escolas, universidades, shopping centers, entre outros, e os principais polos de desenvolvimento tecnológico, né? Criação de tecnologia, entre outras coisas, você vai encontrar com maior força na região Centro-Sul. Mas é importante também destacar que a região Centro-Sul ela é marcada, sobretudo, pelas graves disparidades, tanto sociais, certo? Uma grande parte da população ela é uma população mais vulnerável, uma população abaixo, né? Uma população de baixa renda, uma população de miseráveis, e também a questão dos problemas ambientais. Uma vez que concentra a maior parte da população, maior quantidade de indústria, maior desenvolvimento agropecuário, quando você tem a junção de todos esses conjuntos dessas atividades, você tem também um maior nível de poluição, né, de realmente problemas ambientais causados pela presença humana. E aí, dando continuidade, esse é o modelo de regionalização dos três complexos geoeconômicos do Pedro Pinchas. Mas é importante também nós destacarmos que outra regionalização ela também foi criada. Essa ela é mais recente, certo? Ela é do ano de 2001, criada aí pelo geógrafo Milton Santos e Maria Laura Silveira, certo? Eles criaram uma regionalização e deram o nome de 4 Brasis, certo? O Milton Santos e a Maria Laura Silveira, eles trabalharam um pouco essa regionalização em cima aí do uso da técnica, da ciência, da tecnologia e da informação na produção e na transformação do espaço, principalmente as que estão relacionadas ao desenvolvimento da terceira revolução industrial. Então, o critério que o Milton Santos e a Maria Laura Silveira utilizou nessa regionalização foram os critérios baseados nas consequências, né, e no desenvolvimento da terceira revolução industrial sobre o espaço brasileiro. E aí eles dividiram o Brasil em 4 regiões. Por isso que o, o Milton Santos ele vai chamar de 4 Brasis. Por quê? Porque ele vai tentar passar um pouco que a realidade das regiões elas são muito diferentes entre si. Apesar de nós estarmos falando de um único país, é importante nós destacarmos que nós estamos falando de regiões e realidades totalmente diferentes, que na visão do Milton Santos daria para formar aí 4 países, 4 nações, dado o grau de diferenciação muito grande dentro dessas regiões. Diferente do Pedro Pinchas e dos complexos econômicos, os 4 Brasis ele considera o limite dos estados para dividir as regiões, certo? Então, por exemplo, você não tem um estado que é cortado aí por 2 regiões, como acontece nos complexos econômicos. Ele é muito parecido com o que o IBGE faz, certo?
E aí vamos para as 4 regiões. A primeira região é a região Amazônia, certo? Ele destaca nessa região que, devido à diversidade da fauna e da flora, as riquezas presentes nessa região vem se acentuando nos últimos anos um forte desmatamento. Esse desmatamento ele vai cada vez mais acelerando. E isso se dá por conta aí desse desenvolvimento, dessa forte diversidade da fauna e da flora, as riquezas presentes na floresta amazônica. Nos últimos anos, dado a descoberta dessas riquezas na região, há uma forte extração mineral, como por exemplo ouro. Importante destacar isso. A floresta amazônica, como um todo, é uma região que apresenta uma riqueza muito grande de minerais, em especial o ouro. E essas riquezas minerais, uma boa parte delas estão presentes em territórios indígenas. Então você já tem aí uma disputa muito grande, além dos grandes empresários quererem o ouro. Essas áreas muitas vezes elas são protegidas por serem terras indígenas. E você há um conflito muito forte entre os empresários e os indígenas. O crescimento também vai se dar no setor agropecuário, principalmente com o processo de expansão da fronteira agrícola, que vai muito ali da região do Mato Grosso, de Tocantins, e vai avançando sobre a floresta amazônica. Também a criação da Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca é uma zona industrial. Atualmente, boa parte da produção industrial do nosso país ela vem de Manaus. Se você olhar alguns produtos que você tem na sua casa, vem lá dizendo fabricado na Zona Franca de Manaus, dado que muitas indústrias elas se instalaram nos arredores de Manaus, aproveitando-se aí da questão do espaço e da oferta de recursos naturais, certo? E, por fim, a Amazônia ela vai ser a região que apresenta a menor densidade demográfica. É uma grande área, mas uma população pequena, certo? Ainda é uma população em ascensão, em crescimento, mas se torna a região que, em relação à sua densidade demográfica, é a mais baixa do país. A região Nordeste, certo? Ela apresenta os mesmos limites da macro-região do IBGE e algumas características dela, Atualmente, ela vem aí com um projeto de avanço da agricultura irrigada, em especial no Vale do São Francisco, entre as cidades ali de Petrolina a Juazeiro, na Chapada do Apodi, que fica entre o estado do Rio Grande do Norte e o estado do Ceará. E apesar dessa região ela apresentar aí um forte avanço na agricultura, ainda é uma agricultura pouco mecanizada, se você comparar a outras regiões do país em que essa agricultura ela está bem mais avançada. Se vê um forte desenvolvimento da agricultura irrigada, mas uma agricultura ainda pouco mecanizada. Uma outra atividade que se desenvolve com muita força no Nordeste é o turismo, certo? É uma que se envolve aí com muita força ainda. E aí isso, inclusive, atrai inúmeros investidores para essa região. A outra região é a Centro-Oeste, certo? Essa região ela vai se destacar principalmente pelo agronegócio e pela alta mecanização e produtividade. É uma das regiões que mais exporta gêneros agrícolas, gênero pecuário do país, tá ok? Principalmente soja e carne bovina, são os principais produtos exportados aí pela região Centro-Oeste. É uma região que, devido ao desenvolvimento econômico muito associado à agropecuária,
está nos últimos anos atraindo muitas pessoas para essa região, muitos imigrantes. Isso está fazendo aí com que o adensamento populacional dessa região ele venha crescendo nos últimos anos. Nessa região se encontram importantes metrópoles, importantes cidades, como por exemplo Goiânia, Cuiabá e Campo Grande, e também é a região que se encontra a capital federal, Brasília. Também é um importante ponto ali, né, de coesão do Brasil. A outra região, que é a região concentrada, ela envolve aí a região sul e sudeste do país, que são uma das regiões que economicamente é a mais desenvolvida, também conta com maior grau de industrialização, urbanização, modernização da produção agropecuária e da oferta de serviços, né? Uma das regiões que tem as melhores ofertas de serviço. Também é a região com maior densidade demográfica do país, ou seja, a maior concentração populacional do país está nessa região, dado a oferta de atividades econômicas, tanto da indústria, da agropecuária e do serviço. Nessa região você também vai encontrar importantes cidades. Uma delas é a metrópole nacional mais importante do país, que é São Paulo, onde nessa cidade você vai ter importantes sedes de empresas multinacionais, de empresas nacionais, além de outras cidades que também estão aí inseridas, né, no desenvolvimento econômico do país, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Londrina, entre outras cidades que têm uma importância econômica para o país, ok? E aí, pessoal, nessa aula a gente estudou um pouco sobre os complexos geoeconômicos e os 4 Brasis. Se tiver ficado alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e eu tirarei a sua dúvida. No mais, a gente fica por aqui e até mais.